sejamos disciplinados. Então, nós vamos então nos cumprimentando, sempre com a mesma alegria, né? Agradecendo a oportunidade que nos traz novamente a esse encontro semanal. E são momentos em que nós usufruímos não só da companhia uns dos outros, né? Das vibrações carinhosas que todos emitem, mas também dos amigos da espiritualidade, que sempre nos recebem de braços abertos, nos trazendo todo o amparo e toda a sustentação que carecemos. É um momento assim de grande enlevo, em que o nosso coração, em uníssono com o do nosso Mestre amado Jesus, vibra intensamente nesse sentimento maior que é o da fraternidade, né? Como ele mesmo nos recomendou que nos amássemos uns aos outros, é o que nós estamos tentando realizar para que possamos ser assim, irmanados. Nós sabemos que todos nós estamos imersos no mesmo barco. E é ele o timoneiro que nos leva a Porto Seguro. Então, nesse momento, vamos fazendo a nossa prece, vamos cerrando os nossos olhos e dizendo ao Mestre Nazareno: Senhor, só temos que agradecer todo o amparo nesses momentos em que, envolvidos neste ambiente fraterno, carinhoso, nós sentimos a sua augusta presença junto de nós. E é com muita emoção, uma alegria profunda, que nós reconhecemos o seu amparo, a sua presença. E é através dos seus mensageiros, esses espíritos valorosos, amigos, cujo nome desconhecemos, mas notando a presença deles, isso nos traz um conforto muito grande, porque nos reconhecemos amparados. E é dessa forma, agradecidos aos mentores desta casa também, que nós vamos dando início a mais uma reunião de quarta-feira, neste horário. Que Jesus seja conosco e os amigos também. Assim vamos abrindo, então, este espaço para darmos alguns avisos. Vocês sabem que nós temos um departamento social que atende mais ou menos 300 pessoas em número de 60 famílias, não é? E nós distribuímos, além de tudo, além dos passes, da palestrinha e tudo, as cestas básicas que vocês têm correspondido e têm nos auxiliado na composição dessas cestas. Mas é bom que a gente lembre que aquele que puder trazer 1 quilinho de alimento, um pacotinho de feijão, um pacotinho de macarrão, alguma coisa, leite em pó, café, né, açúcar, molho de tomate, essas coisas mínimas que a gente tira da nossa própria despensa e doa, né, para compor essas cestas básicas, porque a maioria é comprada mesmo. E está caro, não é fácil. Então, nós lidamos com essas dificuldades. E todos os eventos que nós fazemos revertem sempre em benefício das despesas que nós temos aqui na casa e dessas cestas básicas também. A área doutrinária, ela atende sempre aos domingos, 10 horas da manhã, com palestras, passes e a evangelização infantil. Nós apelamos, então, para os pais, para as mães, para os tios, as tias, as vovós, que tragam suas crianças para a evangelização. É muito necessário já distribuirmos as sementinhas do Evangelho no coração dessas crianças, desses espíritos que estão reiniciando a sua jornada.
Então, nós contamos com tudo isso para que vocês também nos atendam. Segundas e quintas-feiras, às 20 horas, palestras e paz. Terças-feiras, 20 horas, também é tratamento de passes para dependentes químicos. Ou mesmo um familiar, um amigo, poderá receber o passe à distância, porque, em geral, a pessoa mesmo necessitada é difícil vir, né? Mas, quem sabe, com a persistência daquele que vibra, que ora por ele, poderá estar aqui. Quarta-feira, como nós estamos, sempre às 14 horas. Sábado, às 5 horas da tarde, também com palestras e passes. Segunda, terças e quintas, a partir das 19h15 horas, e quarta-feira, a partir da 1h15, e domingo, das 9h30, nós temos o plantão de atendimento. Não é? A nossa livraria está aqui à disposição de todos para aqueles que desejarem tomar conhecimento da literatura, das obras literárias espíritas também. E esses são os primeiros recados. Nós estamos relembrando que nós vamos ter agora um evento, né? Esse evento é um chá beneficente, que será agora no próximo sábado. Dia 7 é sábado? A partir das 17 horas. Ali na rua Alfredo Pujol, 913, no Salão São Pedro. Os nossos bingos, chás, sempre foram realizados lá. Eles nos cedem o local e vai ser uma tarde assim de confraternização, com bastante chá, né? Vai ter lanchonete, onde será oferecido refrigerante, lanche natural e bolos típicos da época junina, certo? Então, vai ser uma tarde assim bastante agradável. Lembrando... Certo. Eu vou até pedir para o Roberto, assim, de viva voz, assim ele não se recusa. Eu tenho uma caixa enorme com prendas lá, mas eu sozinha não consigo trazer. Então, se o Roberto puder me auxiliar nisso, amanhã, por exemplo, quinta-feira, eu não tenho, é o meu dia de folga. É o único dia que eu tenho de folga, quinta-feira. Então, se você puder trazer para nós aqui, eu agradeço. Está na minha casa, tá? Bom. Um outro evento também é o Show Luz, que a Casa do Caminho Santana, junto com a Confraria Vitória Régia, nos convidam, e convidam todos vocês, para uma tarde descontraída e proveitosa, onde haverá música ao vivo da melhor qualidade. Esse Show Luz é sobre a pintura mediúnica. Quem já participou sabe o quanto é interessante, né? Quem será? Esse evento vai ser dia 15 de junho, a partir das 14 horas. No final da pintura, vai haver um leilão de quadros, de livros também. A Leda já esteve lá. Quem esteve sabe, né? Vamos ver se vai dar para a gente ir também. E o ingresso será 1 quilo de alimento não perecível, né? O local é a Escola Tarsila do Amaral, Rua Antônio Lourenço, 153, na Água Fria. Travessa da Avenida Nova Cantareira, na altura da Leôncio de Magalhães, esquina do Buffet Caramelo. Doroti, sabe onde é? Sabe? Certo. Certo. A promoção é do Núcleo Arte e Vida e realização da Casa do Caminho com apoio da Confraria Vitória Régia. Tá bom? E vamos, então, sem mais delongas, né, a palestra que o nosso irmão fará. Se soubesse. Ah, se soubesse. Se soubesse.
Boa tarde a todos presentes, boa tarde também àqueles que nos assistem online, através do site www.casadocaminhosantana.com.br. E que Jesus esteja com todos nós. É sempre uma alegria falarmos do Evangelho de Jesus. E o importante é o seguinte, é que quando falamos de Evangelho, não existe expositores e nem assistência, porque todos nós somos aprendizes na seara de Jesus. Quando falamos do Evangelho, nós estamos revivendo as palavras de Jesus, os seus ensinamentos, e dessa maneira nós estamos nos beneficiando a todos nós, né? Quer dizer, é uma corrente assim de amor, de fraternidade, porque Jesus é amor e fraternidade. E hoje nós vamos falar de um tema do livro Fonte Viva, que é Se Soubéssemos. Isso nos remete ao ensinamento de Emmanuel, através da mediunidade do Chico Xavier, que nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos fazer um novo futuro. Então, na realidade, nós somos aprendizes nessa nossa jornada evolutiva. E a doutrina espírita é fantástica por isso. A doutrina espírita nos oferece a oportunidade da renovação, a oportunidade da redenção, a oportunidade do aprendizado. E então, quando nós estamos fora de rota, fora do caminho, nós temos a oportunidade de nos reposicionarmos. Temos a oportunidade de, através dos ensinamentos de Jesus e da espiritualidade, nós temos essa oportunidade de nos recuperarmos, de evoluirmos e de caminharmos, sempre em direção à evolução. Por que é que nós procuramos o contato com o mundo espiritual? Por que é que nós procuramos o contato com as casas de orações? Por que é que nós procuramos, em última análise, o centro espírita? É porque nós estamos buscando o quê? O conforto espiritual. Nós estamos procurando, através desse conforto, a nossa transformação. E essa nossa transformação só pode acontecer à medida que nós nos conscientizarmos, à medida que nós assimilarmos os ensinamentos de Jesus, suas palavras e seus exemplos. E que essas palavras de Jesus, esses seus exemplos, a espiritualidade estão renovando a cada dia suas mensagens que nos vêm, assim, de uma maneira abundante, através das obras literárias, através das emissoras de rádio, de televisão, hoje, que divulgam de uma maneira assim bastante profícua a doutrina espírita. Quando nós pensamos no conforto espiritual, e quando nós pensamos justamente, se soubéssemos, né, o que poderíamos ter feito de diferente, vamos nos lembrar sempre do Cristo Consolador. Vamos nos lembrar do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, quando ele atribui a Jesus as seguintes palavras: vós que sofreis, vinde a mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Essas palavras de Jesus, esse seu ensinamento, nos transforma e nos faz sentir bastante pequenos diante das nossas necessidades, diante daquilo que nós deixamos de fazer, porque não só ele coloca que seu exemplo de sofrimento, de doação, é pequeno, seu fardo é leve e seu jugo é suave. Imagina o nosso fardo, então. Qual é o tamanho? Minúsculo, diante daquilo que Jesus passou com seus exemplos.
E como é que nós carregamos esse fardo às vezes? Por que que nós procuramos o contato com o mundo espiritual? Por que que nós procuramos o conforto espiritual? Nós procuramos pelo sofrimento às vezes, ou a maioria das vezes, a perda de um ente querido, a perda de um bem material muito precioso, que é uma prova de desapego que nos é colocada e nós não entendemos. A prova de uma doença que é tão benéfica para o nosso aprimoramento espiritual e nós não podemos compreender. Não somente isso, mas as dores morais que às vezes nós sofremos e temos que carregar conosco, e precisamos entender a razão dessas dores também. E por isso nós procuramos, então, esse conforto espiritual. Nós procuramos a casa espírita. No momento em que nós temos esse primeiro atendimento, via de regra, nós acabamos nos esquecendo, às vezes, de tudo que passamos, porque estamos bem, momentaneamente. E aí vem, se soubéssemos, deixamos para trás, novamente, essas oportunidades. Então, o que nós temos? Nós temos oportunidades e dificuldades que nós temos que enfrentar para que esse aprimoramento espiritual aconteça. Eu estava pensando um pouco nesse tema e pensei um pouco no seguinte sentido. Eu pensei naquele enunciado de Jesus que consta no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, que fala da parábola da festa das núpcias, do festim das bodas. Né? Do festim das bodas. Muitos de vocês conhecem essa parábola. Só resumindo um pouco para aqueles que não se recordam, essa parábola fala de um rei que preparou as núpcias, já tinha preparado o cevado, já tinha preparado o banquete, estava tudo preparado. E ordenou que os seus servos fossem buscar os convidados. Mas esses convidados, muitos deram várias desculpas. Não podiam comparecer, tinham outros afazeres, outros tinham que cuidar do comércio, outros tinham que cuidar da sua plantação. E esses guardas, esses servos, retornaram a esse rei e disseram que ninguém queria comparecer. O rei então ordenou novamente, insistindo, vá novamente, os convide porque a festa está pronta, está tudo preparado. Aí então houve uma reação mais violenta dos convidados. Maltrataram os servos e muitos chegaram até a matar esses servos. Quando o rei soube, ficou muito revoltado, mandou seus exércitos destruírem as cidades, queimarem suas casas em represália a esse ato. E ainda ordenou aos seus servos, ide às ruas, buscai todos aqueles que encontrares, os maltrapilhos, os miseráveis, os coxos, todos aqueles que houverem lá, tragam todos para cá. E todos assim foram. Chegou um momento em que ali eles estavam presentes, o rei chega a um deles, que está mal vestido, e diz, por que ousas comparecer às núpcias de minha filha sem um traje nupcial? Falou, não, mas eu fui convidado, é assim que eu estou. Aí falou, Nécio, retire-te daqui, serás atirado às trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Esses convidados, que são tantos, que somos nós aqui, que somos sempre convidados por Jesus, às vezes nós nos esquecemos exatamente qual a parábola, porque Jesus ensinava de forma didática. E já naquela época, 2000 anos, quando Jesus
enunciou essa parábola, tão atual como nos dias de hoje, acontece a mesma coisa. Então nós nos esquecemos, nós simplesmente deixamos de lado, porque temos outros afazeres, damos preferência aos bens materiais, que é o primeiro filtro que nós devemos passar, o desapego à matéria. Não que devemos nos desapegar totalmente, sermos miseráveis e darmos tudo que temos, não é assim que funciona. Muitos confundem aquela parábola do Evangelho de Mateus, que Jesus fala do moço rico, que o moço rico diz para ele: Senhor, como devo fazer para merecer o paraíso? E Jesus diz a ele: segue os mandamentos, os ensinamentos de Moisés, ama a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo, honra teu pai e tua mãe, seja honesto. Ele fala: mas Senhor, eu já faço tudo isso, mestre. Ele falou: então, doa tudo que tem aos pobres e me segue. Ele falou: mas eu não posso fazer isso, porque ele tinha muito. Mas não era isso que Jesus queria que ele fizesse, não era que se tornasse um miserável. Jesus estava testando, para ver se ele tinha desapego às coisas materiais. Isso acontece conosco. Nós estamos, às vezes, demasiadamente apegados à matéria, esquecemos o lado espiritual, esquecemos essa parte do equilíbrio. Outra parte do filtro que eu imaginei seria a necessidade de sermos fraternos, de sermos amigos, sermos corteses. E Jesus fala da mansidão no Sermão do Monte, segundo Mateus: bem-aventurados os mansos de coração, porque eles merecerão o reino dos céus. E nós nos esquecemos, muitas vezes. Nós estamos na rua, no metrô, no ônibus, no trânsito principalmente, as pessoas se transformam. Esquece que de outro lado existe um fraterno irmão também, talvez desequilibrado e necessitado. E nós não sabemos, não podemos entender. Terceiro filtro, um pouquinho mais estreito, é o da compreensão, o do perdão. Perdoar não quer dizer esquecer. Esquecer não é perdoar. Perdoar é entender. Perdoar aqueles que nos ofendem, perdoar os fatos que ocorrem no dia a dia, é compreender, não é esquecer. Simplesmente deixar de lado, esquecer não é perdoar. Falou, eu esqueci, então não perdoou. Perdoou quando entendeu. E uma passagem que me leva muito à recordação é do Evangelho de João, que fala da mulher adúltera. Quando Jesus diz: atire a primeira pedra aquele que não tiver um pecado. E ninguém consegue. Ninguém conseguiu tirar sequer uma pedra. Sequer uma pedra. E Jesus continua escrevendo na areia calmamente. Um outro filtro importante é o filtro do nosso sentido de justiça. Isso que nós deixamos, às vezes, de lado. Fazemos a justiça à moda da casa, né? Como se faz uma pizza à moda da casa, né? Pizza à moda da casa, ninguém sabe como faz, né? Se você pedir no restaurante pizza à moda da casa, um vai enfiar bacalhau, no outro restaurante vai enfiar tomate. Então, cada um faz o que bem entende. A nossa justiça... a justiça não justificada, não justificada. E quando nós estamos em justiça, nós não devemos nos preocupar conosco mesmo, porque se nós merecermos, nós seremos justiçados. Depende do nosso merecimento, depende daquilo que nós necessitamos passar. A parábola do Evangelho de Lucas, que fala do juiz iníquo, é uma parábola perfeita. Perfeita. Fala daquela viúva que recorreu ao juiz, pedindo justiça pedindo justiça pelo fato de estar sendo prejudicada por um terceiro. E sempre insistindo. E esse juiz não lhe dava atenção, porque ele era iníquo, ou seja, ele era de má fé. Ele fazia justiça à moda da casa, à medida que ele queria, a sua conveniência. Tanto que um dia ele se fartou, ele falou: olha, para essa mulher não me aborrecer mais, eu vou fazer essa justiça. E pegou e deu um parecer em favor a essa viúva.
Esse ensinamento nos remete ao seguinte: nós devemos persistir naquilo que nos é direito. Nós devemos confiar em Deus, na justiça divina. Nós devemos confiar que a justiça será feita se nós merecermos. A insistência dessa mulher, como Jesus relata nessa parábola, é que foi predominante para que a justiça acontecesse, embora o juiz que julgasse não fosse uma pessoa de boa fé. Portanto, nós devemos entender também, se alguma coisa não nos é favorável, se alguma coisa que nós solicitamos na nossa ótica de justiça não nos é favorável, que isso é necessário, inclusive para o nosso aprimoramento espiritual. Aquilo, na realidade, possivelmente nós estaremos resgatando, possivelmente, mas com certeza, porque nada é por um acaso, de nossas vidas passadas, de nossas encarnações passadas. E se por um acaso essa justiça não for feita, nós temos que ter a compreensão e continuar confiando sempre. Porque se não for nesta vida, nessa encarnação, na próxima essa justiça será feita. Né? Como diz o Divaldo naquele Poema das Mãos, se não é nessa vida, que seja na próxima. Isso será feito, nós devemos confiar. A justiça divina sempre está presente. Diga, Dorothy. Sem dúvida. Exatamente, exatamente. Perfeito, perfeito. Deus é perfeita, é dentro da lei divina e lei natural. A lei natural é a lei divina, nós estamos dentro das leis divinas, então... É o nosso benefício na realidade, é o nosso resgate. É o nosso resgate. É o nosso resgate. Nós estamos, aquilo que está acontecendo é para o nosso aprimoramento espiritual. Nós temos que sofrer, porque essa é uma prova. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Isso é uma prova. Isso que ocorre é uma prova. Agora, se for num grau muito mais doloroso, aí vai tratar de uma expiação, ou seja, a nossa dívida é muito maior do que nós entendemos, né? Um outro filtro, quase no finalzinho, é o filtro da fé. Isso que nós falamos tanto, a fé. Não, eu tenho fé. Né? Eu tenho fé. Mas a fé, às vezes, que nós temos, é a fé daquele toma lá da cá. Não, tenho fé de que vai dar certo, porque eu quero que dê certo como eu entendo, não como deva acontecer. Então, toma lá da cá. Não adianta fazer promessa, né? Acender 20 maços de velas, ou dar 10 cestas básicas se acontece tal coisa. É uma obrigação ajudar o próximo. Dar a cesta básica é uma obrigação, né? Agora, não adianta fazer uma barganha, tomar lá da cá. Deus não é um negociante. Né? Deus é justo, Deus é o Criador. Exatamente, é a paz da consciência. Então, a fé é aquela confiança que nós temos que ter no Criador, aquela confiança inabalável no Criador. Em qualquer circunstância, nós devemos ter a fé no Criador. Ter a fé em Jesus, na fé na sua bondade, na sua misericórdia. Temos que criar merecimento para merecer essa misericórdia divina, esse amparo de Jesus. Porque Ele está sempre ao nosso lado, nós não percebemos, às vezes. Na maioria das vezes nós não percebemos, mas Ele está ao nosso lado. Então a fé é uma coisa que move montanhas. É um fato que Jesus já não disse, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria esse sicômoro, move-te daqui e se lance para lá. Sicômoro é uma árvore, né? É uma árvore. Também há a passagem da montanha, né? Mova-se a montanha daqui para lá. E um exemplo maior que Jesus, que numa passagem evangélica de Mateus,
do centurião, né, do Jairo, centurião, que às vezes a gente escuta nas homilias das igrejas, né, essa frase, né, daquele Jairo centurião, que ele chega para Jesus. Quem não conhece essa passagem, que a maioria conhece, mas ele chega para Jesus e diz: mestre, eu tenho um servo que é como um filho para mim, e ele está enfermo, eu temo que ele vá à morte. Eu peço, mestre, que salve esse meu servo. Então Jesus diz a ele: vamos à sua casa. Ele diz: mestre, eu não sou digno que entre em minha casa, mas se tu quiseres, uma só palavra e meu servo será salvo. Então, ele foi salvo. Ele foi salvo. Então ele disse para Jesus ainda: eu sou um soldado. Eu recebo ordens e executo as ordens. Eu tenho comandados. Se eu peço aos meus comandados que faça isso, eles o farão. Então tenho certeza que você fará, mestre. Então Jesus diz o seguinte a todos os seus discípulos ali que estavam presentes: em verdade vos digo que não há em Israel alguém de tamanha fé como esse homem. Então esse é o poder da fé. Essa é a fé, o exemplo que Jesus, que os evangelhos, né, que o evangelho de Mateus nos traz. E finalmente, como o último filtrozinho lá, no final do filtro que nós temos que passar, é o do amor, o da fraternidade, que é o mandamento maior. Aquilo que Jesus nos ensinou como sendo o maior mandamento após amar a Deus sobre todas as coisas. E uma passagem que eu sempre cito aqui do Evangelho de Mateus é que quando Jesus está falando, está debatendo com os saduceus, porque os saduceus eram uma seita judaica que seguia estritamente as leis mosaicas, tanto que eles ocupavam os primeiros lugares no Sinédrio, mas não acreditavam na vida eterna. Incrível, né? Então Jesus prova para eles que existe a vida eterna e cala. Então diz exatamente assim a passagem: após Jesus calar a boca dos saduceus, os fariseus o vieram tentar, para ver se ele caía, se ele blasfemava, porque falar o nome de Deus assim de uma forma aberta era blasfêmia, tanto que até hoje o judeu não escreve Yahvé por completo, Deus, ele escreve em partes, ele coloca um traço, ele simboliza em sinal de respeito. E quando se fala no nome de Deus, se fala fala baixo, sinal de respeito. Então, os fariseus chegam a Jesus e diz: vós que sois mestre, me diga qual é o maior mandamento, para ver se ele cai em contradição, porque sem falar no amor, na fraternidade. Ele diz o seguinte: o maior mandamento é aquele deixado por Moisés: amar a Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Existe um segundo mandamento, tão grande quanto esse, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E esses dois mandamentos resumem todas as leis e todas as profecias. Aí não tinha mais o que falar, porque esse é o mandamento do amor. É o grande mandamento de Jesus, é o último filtro, então, de todo esse filtro enorme, passando pedras maiores, menores, até chegar naquela areiazinha lá. Então ali realmente é que nós vamos saber se nós estamos assimilando os ensinamentos de Jesus. Fiz esse é um filtro que eu fiz para entender um pouquinho essa mensagem, né? E no final, então, tem aqueles muitos chamados, os poucos escolhidos, né? Que fala da passagem de Mateus, né? Quando Jesus fala que acautelai-vos com a porta larga, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição. Preferi a porta estreita, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à salvação. Ou seja, ele quis dizer ao aprimoramento espiritual, né? Então, essa é a grande mensagem, né, que nós temos para hoje, que esse tema, se soubéssemos, né? Se nós soubéssemos,
Se na realidade nós sabemos, né? Nós sabemos. Mas quando nós cometemos alguma coisa, nós damos algum passo que está em desacordo com as leis divinas, vai falar, se soubéssemos. Não é, que nós somos esquecidos. Como diz Joana de Ângeles, né? O nosso inconsciente, né, se distrai. Nós ficamos distraídos, né, de repente. Então nós esquecemos de tudo isso. Por isso que Jesus diz, orai e vigiai. Ou seja, nós temos que estar sempre atentos. É evidente, né, como disse a Dorotina, nós somos ainda, estamos na infância espiritual. Mas nós podemos passar já para a adolescência, né? Nós já podemos dar um passo para frente, porque não é difícil, basta que nós nos empenhemos. E os exemplos de Jesus estão aí, os ensinamentos estão aí, o livro dos Espíritos, com suas mensagens tão próprias, né? Que nos esclarecem tanto. E, finalmente, falar da doutrina, né? Da nossa doutrina espírita, que é o Consolador prometido. Né? Nós sabemos que não tem problema, nós vamos ter novas oportunidades. Jesus nos oferece oportunidades sempre, porque não vai se perder uma só ovelha do seu rebanho. E que Jesus esteja com todos nós, que permaneça sempre com todos nós, e que possamos ter sempre em mente seus ensinamentos, e levar em nossos corações esses ensinamentos para nossas casas, nossos lares, os lugares que frequentamos, os locais de trabalho, a sociedade, para que possamos ser aquele verdadeiro fermento, né? Que através de uma pequena fagulha da luz de Jesus que venha brilhar em nós, nós possamos transformar tantas outras pessoas. Que a paz de Jesus permaneça com todos. Continuando, então, nesta mesma vibração de amor, atendendo a todos os enfermos. Não importa se estão nos hospitais, nos prontos-socorros, se estão nos seus leitos em casa, se estão desamparados pelas ruas. Sabemos que os anjos do Senhor espargem todos os benefícios, levando conforto,
conforto moral, espiritual, porque o físico expurga os males do espírito. Mas compete a nós termos compaixão, alimentarmos essa fé, para darmos o exemplo àqueles que ainda despidos de fé buscam o socorro amigo. Estendendo as mãos, agasalhando esses corações, enxugando as lágrimas, saciando a sede e a fome que maltrata tanto a alma dessas criaturinhas, mostrando a elas que um dia, aonde o nosso planeta será apenas luz, todos nós estaremos de mãos unidas, porque vencemos as sombras, vencemos a adversidade e somos vitoriosos. É assim que Deus aguarda por nós. Tenhamos fé que ela nos alimentará, ela sustentará a todas as criaturas desejosas de alcançar a luz. Assim, então, agradecidos, nós vamos encerrando esta parte para nos prepararmos para os passes, que são o complemento de toda esta reunião. Que Jesus abençoe a todos.